Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Adinúvia Laurentina, eu sou professora de língua portuguesa e vamos para mais uma aula do 8º ano, a continuação do nosso assunto sobre propaganda, né? Hoje nós vamos estudar as características dos textos na propaganda, perdão. Então, quais são esses textos? É um texto argumentativo, informativo, expositivo e persuasivo. Então, vamos compreender melhor como isso funciona dentro da propaganda? Então, o texto informativo é um dos gêneros que leva a informação ao leitor. Divulgado em revistas, livros, jornais e sempre tem a intenção de deixar o leitor bem informado. Perceba que aqui no exemplo tem um cartaz, informando sobre os cuidados que nós devemos ter sobre o coronavírus, ok? Como devemos nos cuidar. Então, esse é um tipo de texto informativo, ok? E perceba quanto é importante, a gente ter esse tipo de informação. Perceba que o cartaz ele é bem colorido, para chamar a atenção das pessoas por onde passar, para parar, para ler mesmo. São letras grandes, com imagens coloridas, para chamar a atenção do leitor. O outro tipo de texto é um texto argumentativo, É o texto marcado pela defesa de um ponto de vista, procurando por todos os meios que o leitor aceite a ideia. Perceba que aqui nós temos um cartaz, o lixo é seu, Logo abaixo nós temos, faça a coleta seletiva, a condição para um mundo melhor. Perceba, quando ele diz assim, o lixo é seu, Ele está argumentando com você para que você cuide do seu lixo, E tem um ponto muito forte aqui nesse cartaz sobre o texto argumentativo, que é a condição para um mundo melhor. Então, ele vai tentar, trazer a ideia de que você abrace, essa campanha, com argumentos de que se você abraçar, se você cuidar do lixo, o mundo ou o seu espaço, aquilo que está ao seu redor, vai ficar melhor, vai ficar mais tranquilo, E faça a coleta seletiva, que é a questão de separar o lixo, o plástico, de tudo, ok? Outro tipo de texto também que nós temos é o texto expositivo, Os textos expositivos, ele possui a função de expor determinada ideia por meio de recursos como a definição, conceituação, informação, descrição e comparação. Perceba aqui que nos dois cartazes aqui, nos dois exemplos, nós temos a comparação, Aqui é o cartaz da Hortifruti, Perceba que o cartaz está fazendo a comparação com o filme, Chuchurek, de tão distante para o Hortifruti. Aí aqui fez uma comparação do filme do Shrek, E logo o segundo cartaz também ele faz uma comparação com o filme Tropa de Elite, que é Horta de Elite, se não for Hortifruti, pede para sair. Veja que as letras, são iguais às letras que tem lá no filme, o formato, as cores, a comparação que a propaganda faz para chamar a sua atenção para aquele produto. Outro tipo de texto é o texto persuasivo, É aquele que indica uma ordem de modo que o emissor objetiva orientar e persuadir o receptor. Por isso, apresentam na maioria dos casos verbos no imperativo. Veja essa propaganda do refrigerante, Abra a felicidade em 2015, E está persuadindo você, querendo convencer você a comprar aquele produto. E veja que o verbo, ele está, é um verbo no modo imperativo que normalmente é aquele verbo que lhe dá uma ordem, Nas campanhas publicitárias sempre se usa esse verbo, que é veja, compre. E o discurso na propaganda, O texto é composto por linguagens verbais e não verbais. Como nós vimos aqui no texto, nós temos a linguagem não verbal, que é a questão de toda a imagem. E a linguagem verbal é a escrita, ok? O seu discurso é em caráter persuasivo, pois tem a intenção de chamar
a atenção e seduzir, convencer o público-alvo de todas aquelas propagandas que nós vimos anteriormente, né? Você viu que eles investem muito nessa questão de chamar a sua atenção. O publicitário, ou seja, o autor do texto, é alguém que conhece não apenas de linguagem, mas também de sentimentos e emoções, né? Ele sabe qual é o público que ele deve atingir com o produto dele. Desta forma, para convencer, sensibilizar e chamar a atenção do leitor, recorre a apelos emocionais, com palavras e imagens. Que no comercial aqui do refrigerante, né, tem os fogos de artifício. Essa propaganda foi na virada do ano de 2015 para 2016. Veja, tem toda uma emoção, né, daquela festa de final de ano. Então, ele sabe muito bem, né, como mexer com as emoções, com palavras e imagens. No entanto, depende da argumentação para atingir o seu objetivo, né? Vamos ver isso mais profundamente. Como é organizado o discurso na propaganda? Perceba que nós aqui temos um cartaz fazendo comercial, né, de shampoo, né? E nesse cartaz nós temos a marca Seda, certo? E temos como personagem, nós temos 2 leões, veja bem. Observe a juba de um leão do primeiro e a juba do outro, né? Vamos entender isso melhor. Então, o discurso na propaganda é organizado assim. O anunciado, ele permite identificar de imediato o que é que está sendo anunciado, o objeto da propaganda. Perceba que o objeto da propaganda aqui é a marca de shampoo, é o shampoo, ok? O anunciante por trás de todo o anúncio, né? Há um anunciante e muitas vezes ele não está evidente no anúncio. Perceba que ele fica logo abaixo da propaganda, né? No cartaz ele fica bem abaixo, bem discreto, ok? E aqui ele está exposto pela marca Unilever, né? O veículo do anúncio, né? Que é a propaganda, ela está em televisão, em jornais, em revistas, no rádio também, né? E cada um tem a sua especificidade, perdão, e o público atingido é bastante variado, né? O público-alvo, que os publicitários procuram conhecer o perfil das pessoas, né, que vão comprar o seu produto, né? E eles são capazes de persuadir e convencer seus interlocutores. Então, veja bem, que quem é que vai comprar esse produto, né? Qual é o público-alvo? O público-alvo são todas as pessoas que desejam ter cabelo lisinho e sem volume. Perceba a estratégia, né, do anunciante aí sobre a questão do cartaz, né? Ele colocou dois leões, né? Um com a juba em pé, porque o produto é tão bom que deixa até a juba dos leões lisinha, né? Então ela faz essa referência. E nós vamos conhecer o texto na propaganda, ok? Veja bem, observe, mais uma vez a gente vai trabalhar com esse cartaz, né? Esse texto ele tem a linguagem persuasiva, que é conquistar você através das palavras. Veja bem, né? Cabelo armado e com frizz. Aí tem o leão. E cabelo sem volume, controlado e sem frizz, né? Quem tem a mulher, né? Ela é muito vaidosa com o cabelo, né? Imagina estar com o cabelo cheio de frizz e ver um produto desse que tira o frizz do cabelo, lógico, né? Que ela vai querer comprar para o cabelo ficar assim lisinho também. A imagem produz impacto visual, né? Veja bem que é um todo colorido, né? As escolhas são muito bem feitas, né? As imagens dos personagens também são bastante para chamar a atenção, né? O texto expõe a ideia de que até o leão pode manter sua juba sem frizz, imagine um cabelo, né? A informação de um produto para cuidar dos cabelos. E o argumento utilizado nessa propaganda é de que, ao usar tal produto anunciado, todo tipo de cabelo fica sem frizz, inclusive a juba do leão, ok?
E nós vamos agora ver as linguagens da propaganda, né? A propaganda gera seus sentidos pelo conjunto de linguagens que combina e explora. Vamos ver. Então, nós temos a linguagem visual. Como é essa linguagem visual na propaganda, né? O uso de imagem como nos efeitos que produz no texto visual, pelo tamanho, forma e pelas cores das letras, né? Produz um sentimento ou uma ideia, né, na pessoa que visualiza. Perceba que aqui na primeira imagem nós estamos vendo, né, uma pessoa comendo macarrão e está saindo bem quente. Não precisa de nenhuma letra para você identificar que isso aqui é uma coisa que está super quente. A outra é alegria, né? Nós temos a linguagem verbal e a linguagem visual, né? Que eles também prezam por isso, né? A questão da imagem, né? É muito importante na propaganda, né? A comunicação na propaganda, linguagem verbal e visual, tem como característica principal o uso de frases curtas associadas à imagem, reforçando o seu sentido, né? Veja aqui, né? A frase curta, temos a imagem do bombom em cima de uma mão, outra mão pegando o bombom, e a frase bem curta: pense menos, ame mais, né? É bem persuasivo, né? E ao lado nós temos um cartaz para higienizar as mãos. Nós temos também a linguagem verbal dentro da propaganda, né? O texto formado apenas pela linguagem verbal tem como característica principal o uso das frases curtas, né? Sabor e Saúde, né? Que é o nome do restaurante, Operação Lei Seca. Por quê? As frases são curtas, para chamar a sua atenção para ler, porque se for um texto, né, talvez você não pare para ler, para observar o tipo da propaganda, o que é que está sendo anunciado, ok? E o anúncio publicado, reproduzido abaixo, foi lançado pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, e pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, em meados de 2007, e era destinado a cirurgiões dentistas de todo o Brasil. Observe esse cartaz aí. Observe que tem uma mão, né? E o que é que tem na mão? Tem um monte de bichinhos na mão, né? E o cartaz diz: higienize suas mãos, porque para lavar, né, as mãos. Esse anúncio apresenta elementos verbais e não verbais. Quais são eles? Quais são esses elementos verbais e não verbais? Vou dar um tempinho para você responder aí de casa. É isso mesmo, pessoal. Nós temos a chamada em cima, higienize suas mãos, né? Que é o elemento verbal. E o não verbal é a questão da imagem, ok? Você faz a leitura. Se não tivesse o texto no cartaz, né, você já ia identificar que as mãos estavam cheias de bactéria, que estava suja, que precisaria lavar, né? E esse anúncio poderia ser reaproveitado para uma campanha publicitária de combate ao coronavírus? Você acha que ele deveria? Sim, deveria sim, né? É importante lavar as mãos para se proteger contra vírus e bactérias, ok? Então, pessoal, aqui foi a nossa aula do 8º ano sobre propaganda, certo? Eu espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau.